Bem-vindos ao canal. E agora, João Cândido, sobre economia, finanças e planejamento estratégico. Todas as segundas-feiras, às 13h15, eu publico um novo vídeo no qual abordo um tema nessa área e seus eventuais desdobramentos. Se você gosta do assunto, ative as notificações e inscreva-se no canal. O tema de hoje é a rentabilidade real e o custo efetivo das operações financeiras. Esse tema envolverá uma série de cálculos matemáticos pelos quais eu procurarei passar rapidamente. Por conta disso também o vídeo de hoje está sendo liberado com um pequeno atraso, porque eu tive que efetuar algumas correções. O primeiro conceito que nós precisamos entender é o de que nesse tipo de operação as taxas não se somam, mas se acumulam. Assim, não basta nós imaginarmos que uma operação a 10% de correção monetária mais 5% de juros resultará em 15%. Não é assim que funciona, e nós vamos ver agora como esse cálculo é realizado. Ao realizar um acréscimo sobre um valor que nós chamamos de principal, o resultado é um valor bruto. Portanto, esse valor bruto vai ser igual ao principal mais o acréscimo realizado. Podemos escrever então B bruto igual ao principal mais acréscimo. Para calcular esse acréscimo, nós multiplicamos o principal pela taxa dividido por 100. Então, o valor bruto vai ser igual ao principal mais este principal multiplicado pela taxa dividida por 100. Simplificando a fórmula, nós vamos ter que o valor bruto é igual ao principal, que multiplica 1 mais a taxa de acréscimo. Se nós tivermos uma série de taxas de acréscimo diferentes e acumuladas, o valor bruto será igual ao principal que multiplica 1 mais a primeira taxa. Isso vai se tornar o principal do segundo acréscimo. Então, isso vai ser multiplicado por 1 mais a segunda taxa, que vai se tornar o principal do próximo acréscimo, e assim sucessivamente até a última taxa. Se essas taxas porventura forem todas iguais, nós podemos escrever que o valor bruto, depois de uma série de acréscimos acumulados de taxas iguais, vai ser igual ao principal multiplicado por 1 mais a taxa, isso tudo elevado ao número de acréscimos. Se nós quisermos descobrir então qual é o total de acréscimos realizados em termos percentuais, ou qual é essa taxa única, resultado da acumulação de várias taxas, nós podemos então dizer que o bruto resultante do acréscimo dessa única taxa deverá ser igual ao bruto resultante da aplicação de uma série de taxas acumuladas. Se esses dois são iguais, as duas fórmulas também serão iguais. Então nós vamos escrever que o principal que multiplica 1 mais essa taxa única de acréscimo será igual ao principal que multiplica 1 mais a primeira, que multiplica 1 mais a segunda, e assim por diante. Se nós simplificarmos os principais, nós vamos ter como resultado que a taxa única de acréscimo será igual a 1 mais a primeira, que multiplica 1 mais a segunda, até a 1 mais a última taxa menos 1. E novamente, se essas taxas forem todas iguais,
podemos escrever que a taxa única desses acréscimos vai ser igual a 1 mais a taxa de cada acréscimo, tudo isso elevado ao número de acréscimos menos 1. Essas fórmulas serão bastante úteis para que a gente compreenda o conteúdo a seguir. Os principais elementos que determinam a remuneração básica das operações financeiras são a taxa Selic e a taxa dos certificados de depósito interbancário, os CDIs. Essas duas taxas já incorporam no seu cálculo a correção monetária, que visa repor o poder aquisitivo da moeda corroída pela inflação. Se nós quisermos saber qual é o rendimento real das operações vinculadas a essas duas taxas, nós teremos então que descontar a inflação. Se quisermos então calcular a taxa real pura dos últimos 12 meses, agora em outubro de 2023, nenhuma operação vinculada a Selic, nós faremos uso daquela fórmula da taxa única dos acréscimos acumulados. Assim, a taxa Selic vai ser igual a 1 mais a taxa pura multiplicada por 1 mais a variação do IPCA menos 1. Desenvolvendo a fórmula e isolando a taxa pura, nós vamos ter então que a taxa pura vai ser igual a 1 mais 0,1365, porque 13,65% foi a média da Selic nos últimos 12 meses. Isso dividido por 1 mais 0,35, que foi a variação acumulada do IPCA também nos últimos 12 meses. Isso tudo menos 1. E nós vamos chegar então à taxa pura de 9,81% ao ano. Porém, se quisermos projetar a taxa real pura para os próximos 12 meses, nós poderemos fazer usando a mesma fórmula e utilizando a Selic atual e a projeção de inflação, por exemplo, do IPEA. Nós vamos ter que a taxa real pura projetada para os próximos 12 meses vai ser 1 mais 12,75%, que é a Selic atual, dividido por 1 mais 4,9%, que é a inflação projetada para os próximos 12 meses pelo IPEA, menos 1. Isso resultará então numa taxa pura projetada de 7,48% ao ano. É importante ressaltar que a taxa real pura não responde pelo custo efetivo nem pela rentabilidade real das operações. Há outros elementos que devem ser considerados nesse cálculo, como por exemplo a questão da taxa nominal e da taxa efetiva, que veremos a seguir. A taxa nominal é aquela que é apresentada em um período, mas capitalizada num período diferente. Então, no nosso exemplo aqui, a taxa de 48% ao ano é capitalizada mensalmente. Isso significa que ela é capitalizada ou calculada utilizando a taxa mensal
proporcional a 48%, que é 4% ao mês. No entanto, como essas taxas se acumulam, elas vão produzir um resultado diferente dos 48% ao ano, utilizando a nossa fórmula da taxa única, equivalente a um conjunto de taxas iguais durante um determinado período aplicadas sucessivamente. Nós vamos ter que a taxa efetiva vai ser 1 mais os 4% mensais, isso elevado aos 12 meses, menos 1, o que vai nos dar uma taxa efetiva de 60,1% ao ano. Outra questão a ser levada em consideração no cálculo do custo das operações financeiras é o spread bancário. O spread bancário é um conjunto de custos que o banco agrega à sua taxa de operacional para se ressarcir de custos como despesas administrativas, risco da operação, qualidade do cadastro do cliente, nível de inadimplência do mercado e a existência ou não de garantias reais envolvidas. Além do spread bancário, existem também a incidência de tributos sobre essas operações. O IOF incide tanto nas operações de crédito como nas operações de investimentos. No caso dos investimentos, quando o resgate ocorre num prazo inferior a 30 dias. Já no caso das operações de crédito, o IOF incide segundo uma taxa fixa e mais uma taxa variável proporcional ao prazo da operação. Vamos ver esses cálculos agora adiante. Vamos tomar como exemplo uma operação de crédito para capital de giro no valor de R$ 100.000, com a taxa nominal de 48% ao ano, capitalizados mensalmente, prazo de 2 anos, taxa de cadastro cobrada na primeira operação do cliente com o banco no valor de R$ 600 e o IOF incidindo com a taxa de 0,38% mais 0,0082% ao dia. Inicialmente vamos calcular o crédito líquido dessa operação, porque a taxa de cadastro e o IOF já são descontados do valor liberado. Portanto, o crédito líquido em conta será no valor de R$ 92.736. O montante devido será então os 100.000 a 4% ao mês durante 24 meses, portanto R$ 256.330. O custo efetivo total então será o montante de 256.330 para um crédito líquido de 92.736 em 24 meses, portanto uma taxa de 4,33% ao mês. Este será o custo efetivo da operação. E se nós quisermos anualizar esse custo, ele vai corresponder a 66,26% ao ano. Vamos agora simular uma operação de investimento em CDB de 730 dias, pré-fixado no valor de R$ 100.000. A taxa da operação pré-fixada, portanto, é de 130% do CDI,
como o CDI agora em outubro de 2023 está 9,91% ao ano, 130% disso correspondem a 12,88% ao ano. Esse tipo de operação há uma incidência sobre o rendimento no valor de 15%, e como o prazo de resgate da operação é superior a 30 dias, não há incidência de IOF. Uma informação importante é que a inflação média projetada por 2 anos pelo IPEA para o período de 2023-2024 é de 4,40% ao ano. O montante esperado da operação, então, vai ser um investimento de 100 mil a 12,88% pelo prazo de 730 dias. Isso dividido por 360 vai nos dar 2 anos e pouquinho. Nós optamos pelo prazo de 730 dias porque, para um prazo inferior a 720 dias, a alíquota do imposto de renda sobe para 20%. O montante esperado da operação então seria de R$ 127.850. O imposto de renda incide então somente sobre o rendimento esperado de R$ 27.850, a uma alíquota de 15%, que vai dar R$ 4.178 de imposto de renda. Portanto, o rendimento líquido será de R$ 23.672. Se nós quisermos saber qual é o rendimento líquido atualizado para hoje, nós temos então que descontar esse rendimento pela taxa de inflação esperada pelo período de 730 dias. O rendimento líquido equivalente dessa operação, então, será de R$ 13.332. Se nós quisermos, então, calcular a rentabilidade real desse investimento, nós substituiremos lá o nosso montante de 113.332 para um investimento de 100 mil em 730 dias, o que vai dar uma taxa de rentabilidade real de 6,37%. Ali ficou faltando, mas é ao ano. Muito obrigado por prestigiarem o canal e nos acompanhar até aqui. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil e interessante. Eu os aguardo então na próxima segunda-feira, às 13h15. Até lá.